Glórias a Deus. Quero saudar a nossos irmãos, nossas irmãs nessa tarde e todos que vão estar conosco nessa live, assistindo conosco. Que você venha ter uma boa tarde de domingo, uma tarde abençoada nessa tarde de domingo. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa tarde. Estamos aqui para mais uma live, levando a palavra do Senhor a vidas que estão necessitadas. Vamos estar iniciando a nossa live com uma oração. Vamos estar colocando louvores e adoração a Deus nessa tarde. Vamos estar falando da palavra do Senhor. E no final tem um número aí de telefone na nossa live que é para pedidos de oração. Você que estiver precisando, que está precisando de uma oração para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, deixa o seu pedido aí conosco. Vamos todos estar orando junto nessa tarde, uns pelos outros, porque na verdade todos somos necessitados das orações, irmãos? Nós também necessitamos da oração de nossos irmãos. Então vamos estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros nessa tarde, Não está fácil, irmãos? Nosso mundo não está fácil. É tantas coisas ruins acontecendo e por isso nós nos colocamos aqui neste lugar, nessa live, nessa live que o Senhor nos deu para nós estar aqui falando da sua palavra. E o nosso objetivo é alcançar vidas, lares, famílias. Nosso objetivo é nos colocar como intercessora para ajudar pessoas, famílias necessitadas. Então, que você possa entrar conosco aí, estar conosco, assistindo, adorando o nome do Senhor através dos louvor e também se alimentando da palavra do Senhor que vai estar sendo falada nessa tarde aqui neste lugar. Então, vamos estar orando para dar início à nossa live nessa tarde, pedindo a direção do Senhor sobre nossas vidas. Pai Santo e Pai amado, obrigado, Senhor, por este meio de comunicação que o Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio de estarmos aqui, sendo boca de Deus, sendo instrumentos usados por Ti em Tuas mãos, porque somos Tua serva e necessitamos de Ti, carecemos de Ti, na direção de nossas vidas nessa tarde, Pai. Pai, muito obrigado, te agradecemos, também já vou te agradecer por cada vida que vai entrar, cada irmão, cada irmã, pessoas que também talvez ainda não estão servindo, ainda não tiveram encontro contigo, que entrar nessa live, que possam sentir a Tua presença, que a Tua presença possa estar conosco neste lugar, nessa tarde, Pai. Que a Tua presença possa alcançar vidas, meu Deus. Deus poderoso, vidas que estão escravizadas, pessoas que estão enfermas, Pai, pessoas que estão com problema, Pai, em seus lares, suas famílias, que possam ser alcançadas por Ti nessa tarde, que possam ser tocados por Ti. Pai, entrego tudo na Tua direção, peço a Tua direção e confiando, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Seja conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Deus Santo e poderoso, grande é o Teu poder. Aleluia. Colocar um louvor, irmão? Sim. Deus poderoso. Vamos estar ouvindo então mais um louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estava tudo tão calmo quando o vento então soprou, a tempestade começou e a minha alma a Deus clamou. Venha Deus me socorrer, só Tu podes atender.
a voz do meu clamor. Tua mão que é poderosa, tua voz maravilhosa, faz de mim um vencedor. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Quando abro os meus olhos que o medo fechou, logo ali na frente vejo quem chegou. Caminhando sobre as águas, Jesus vem andando, e com sua voz não lança a tempestade, ele acalmou. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, né? Como estava dizendo o louvor, Deus é fiel. Às vezes estamos enfrentando lutas que para nós parece ser impossível, né? E na verdade, às vezes para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Eu estou passando por algumas lutas, já estou tendo respostas de oração. Ontem mesmo, né, passei por algumas coisas bem angustiantes e entreguei na mão do Senhor e orei, e o Senhor é fiel, foi instantâneo. Durante a noite, né, logo depois assim, que anoiteceu, eu já tive resposta da minha oração. O Senhor, ele é bom o tempo todo, né? Coisas que estão acontecendo que nos entristece, né? Porque neste mundo, eu sempre digo, nós não vamos encontrar nada de bom. Coisas, como diz até na palavra, né? Que prazeres da carne, que dão prazeres à nossa carne, coisas do mundo, que parece ser bom, mas é momentâneo.
E são coisas que, se a gente olhar bem, levam para sofrimento e destruição. E nós que estamos na presença do Senhor, a gente vê tudo isso aí, né? O Senhor nos mostra, nos revela as coisas que estão acontecendo lá, que são coisas ruins, são coisas do inimigo, né? São artimanhas dele para destruir as vidas, os lares, família. E a gente vê, a gente se angustia, se entristece, né? Porque a gente não quer ver ninguém sofrendo. Mas o Senhor é tão bom que quando nós colocamos na presença dele, ele imediatamente ele nos socorre, ele entra em ação, ele age, né, e já nos dá resposta de oração, a nossa oração. E que nós, nessa tarde, possamos, né, irmãos e irmãs que vão estar conosco, possamos aprender a colocar tudo na presença do Senhor. Sempre, nunca agir na carne, na vontade da carne, porque às vezes, assim, no momento, dá vontade da gente agir na carne. Mas a palavra nos ensina que não é na força do nosso braço que nós vamos vencer, né? E também nos ensina que nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra as potestades, né? Os principados das trevas, né? O poder do mal que age neste mundo. Então é só no joelho que nós vamos vencer, que nós venhamos aprender, né, a nos acalmar, a ter calma nos momentos de angústia e entrar no nosso quarto, como diz a palavra, nos dobrar nosso joelho, nos ajoelhar e entregar na mão do Senhor, que Ele é nosso justo juiz, nosso advogado fiel, né? Ele que nos justifica, que é advogado de nossas causas, de nossas vidas, e Ele vai agir por nós e Ele sabe do jeito melhor de agir, né? Às vezes a gente não sabe como agir, mas o Senhor sabe, Ele tem um jeito dele melhor de agir. Porque os pensamentos do Senhor não são como os nossos, né? O Senhor pensa diferente de nós. Então, Ele sabe de todas as coisas. Que nós venhamos aprender. E também falo nessa tarde para pessoas que possam entrar nessa live, porque a gente sabe que alcança muitas pessoas que ainda não se entregaram para o Senhor, né? Que saiba nessa tarde, através de nossas vidas aqui, da minha vida, da pastora Vera, que há solução para todos os problemas, né? Que não tem impossível para o Senhor. Nós somos testemunhas disso, nós vivemos sempre no limite, vamos dizer assim, no impossível. Para nós, impossível, né? Porque vivemos neste mundo, como disse Jesus, nós teremos aflições enquanto estivermos aqui, né? Vivemos uma guerra espiritual diariamente, mas somos mais que vencedores em Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, e como já disse, nada é impossível. Então, se colocarmos na mão dEle, pode ter certeza que tem resposta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quero estar deixando uma palavra nessa tarde. Quem vai trazer a palavra é a pastora, mas eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação nessa tarde, para meditarmos nessa tarde. É uma palavra que fala de renovo de aliança. E sabemos, né, nós temos até na nossa família, sei que muitas pessoas têm, pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. E acham que estão no mundo, estão protegidos, porque Deus é amor, porque Deus é bom, Ele me protege, Ele me abençoa, mas não é bem assim. Isso é uma mentira que o inimigo coloca na mente da pessoa para manter a pessoa afastada de Deus, dos caminhos de Deus, para manter a pessoa lá no mundo, escravizada, fazendo tudo o que ele quer, fazendo a vontade dele, na verdade, né? Tudo de errado, achando que está fazendo tudo errado e que Deus tem compromisso com a vida dele. Não é bem assim. A palavra do Senhor nos alerta que não é bem assim, que o Senhor só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, né? Que congrega, que tem uma relação com Deus, com a vida com Deus, que vive na presença de Deus, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que congrega com os irmãos na igreja, né? Muitos agora estão vivendo, dizendo que estão servindo a Deus dentro da sua casa. Isso não existe. A palavra diz que nós temos que ter comunhão com nossos irmãos, que nós temos que congregar, porque é dessa forma que já vamos aprender a viver uns com os outros aqui, porque quando estiver lá na glória com o Senhor não vai ter separação,
Nós temos que aprender a viver com nossos irmãos já aqui, porque lá nós vamos ter que viver todos juntos. E a se congregar é já para nós aprender a viver uns com os outros, né? Ter amor, amar uns aos outros, ter uma vida com Deus em união, né? Uns com os outros. Então, quero deixar essa palavra nessa tarde que fala de renovo de aliança. Para você que está afastado, que está parado, não se iluda com este mundo e nem com as mentiras do inimigo. Dizendo que tu está afastado, tu não está congregando, tu está fora da casa do Senhor e tu está abençoado e Deus está te guardando. Não é bem assim. Deus é amor. Ele até olha a tua vida, vê a tua situação, mas Ele não tem compromisso de te cuidar, de te guardar, de te proteger. Porque tu não está na presença dele. Então, quero deixar essa palavra que está em 2 Reis, capítulo 23, que diz assim: Então deu ordem ao rei a todos os anciões de Judá e de Jerusalém a se juntarem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardando seus mandamentos e seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo uniu-se a esta aliança. Glórias a Deus. Como eu estava falando, é o que a palavra está falando, né? Aqui ele reuniu todo o povo, né, na congregação, no templo, aleluia, na casa do Senhor, como diz aqui no versículo 2, subiu o rei à casa do Senhor, né? O que eu estava falando? Temos que conviver, temos que viver na casa do Senhor. E lendo, ele leu a Bíblia, o livro da aliança, hoje é a nossa Bíblia, né? Naquele tempo era pergaminhos, era diferente, mas hoje é a nossa Bíblia. E leu ali todos os mandamentos do Senhor que nós temos que obedecer, né? Viver nos mandamentos dele e os seus estatutos, né? Tudo que está escrito na Bíblia. Como eu estava falando, Deus só tem compromisso com aquele que vive os mandamentos dele, que vive o que está escrito na palavra dele. Né? Nós temos que estudar a Bíblia e aprender como viver na presença do Senhor. A Bíblia é uma bússola, ela nos dá direção, ela abre o nosso entendimento, ela nos dá sabedoria, ela nos guia, nos ilumina, como disse já no início, né, ela ilumina a nossa mente para nós ver as coisas erradas que estão à nossa volta. Porque às vezes nós percebemos isso, irmãos, e eu tenho quase que certeza que é real, que as pessoas que estão lá, parece que elas estão cegas. Elas estão vivendo uma vida que nós vimos, que elas estão se destruindo, e elas estão achando que estão se divertindo, que a vida que elas estão levando é boa, e não é, sabe? Por que nós vimos? Porque Deus abre o nosso entendimento, a nossa visão, a nós ver as coisas erradas, porque as pessoas estão vivendo achando que dá prazer, que são boas, mas nós sabemos que no fim de tudo é sofrimento e destruição. Por isso nós nos angustiamos, né? Por isso que nós, a igreja do Senhor, vivemos uma guerra diariamente, porque nós vimos essas coisas e nós temos que colocar na presença do Senhor, orar, nós vamos interceder para que essas pessoas, né, que Deus tenha misericórdia, né, e alcance elas e abra o entendimento delas, assim como o Senhor faz conosco, de sabedoria a elas, para que elas venham ver o quanto elas estão caminhando para o abismo, né, da destruição, e não estão percebendo. Coisas que o Senhor nos mostra, nos revela. E aí nós entramos em conflito, né? Sofremos também por isso. Porque, né, é angustiante a gente ver outra pessoa sofrendo e a gente não poder fazer nada, a não ser orar, colocar na presença do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ouve, nada fica oculto aos olhos dEle, Ele tudo vê, e Ele tem todo o poder, e Ele tudo pode. E nós sabendo disso, nós colocamos tudo nas mãos dEle, e nós temos que descansar nele. Nos afligimos sim, porque somos humanos, irmão, mas na verdade não deveríamos. Deveríamos confiar no Senhor e descansar nele,
A gente procura descansar, mas é complicado, né? A gente tem sentimentos. Ver as pessoas sofrendo é complicado. Mas que nós venhamos a entender que o nosso Deus, né, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele está conosco. A palavra nos garante que toda a Bíblia, né, mostra muitas situações da igreja de Deus quando era afligida pelo inimigo, quando estava sofrendo ali, né, que o inimigo invadia ali a cidade, destruía, queimava, matava as pessoas. Eles se voltavam, eles clamavam, o Senhor era imediatamente, o Senhor socorria, o Senhor ouvia e atendia e socorria. Então, nós temos que crer, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Ela está aqui para ser exemplo para nós, testemunho dos nossos irmãos nos tempos antigos, para que nós tiramos lição, né, das histórias, para que nós tragamos para nossas vidas essas lições, para que nós venhamos viver, né, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, que é Ele que luta e guerreia por nossas vidas, por nossas causas, por nossa família. Quero estar passando para a pastora, para colocar mais um louvor aí. Mais para frente nós já vamos estar entrando na palavra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Basta um olhar, um simples olhar, basta um fechar de olhos e eu me ver com teu olhar de compaixão. Basta o meu eu reconhecer que eu não sou o que nunca fui, nada sem ti. E quando teu silêncio fala mais que a minha voz, eu entendo que a tua presença é o que sempre me sustentou. Porque o teu amor me refaz sem pressa, me toma, me guia, me põe de pé outra vez. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou é só porque tu és. É só porque tu és. E quando a tua graça me envolve devagar, eu percebo que a vida só tem vida em te encontrar. E quando o teu toque me acorda do meu chão, o que era vazio vira templo em minhas mãos. Porque o teu amor me refaz sem pressa, me toma, me guia, me põe de pé outra vez. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou é só porque tu és. É só porque tu és. Tira o que é meu, deixa só o teu, pois sem tua presença eu perco o que sou. Faz do meu peito morada outra vez, me afunda em tua graça e me levanta em teu querer. Porque o teu
vez. Glórias a Deus. Quero estar passando para a pastora apresentar nossos irmãos que estão entrando aí conosco, né? Falar algo aí. E se quiser já entrar na palavra, né? Fica à vontade da pastora aí. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, em nome de Jesus, né? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que tem entrado, né? Está conosco aqui a irmã Ana Paula Santos, né? Nossa irmã em Cristo aí. Logo no final nós vamos estar orando por ela, né? Pelo pedido de oração dela. A irmã Kika, o irmão Emerson também que está conosco, né? Em nome de Jesus. O irmão Emerson, o irmão Vinícius. Também está conosco também a irmã Kika, Cris. O irmão Juarez, da Rosa, né? E talvez mais irmãos que estão olhando, visualizando. Nós queremos agradecer por todos, né? Até por aqueles que a gente não consegue ver aqui, às vezes só estão visualizando, né? Mas nós queremos agradecer por todos, nós vamos estar orando por todos, né? Os que conseguiram entrar, os que não conseguiram, né? Os que vão assistir mais tarde também essa live, né? E tudo isso é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, né? O que a gente faz aqui, irmãos, não é cobrando nada, não é pedindo nada, né? Mas pedimos sim que você esteja conosco, né? Para ouvir uma palavra que vem do Senhor. A palavra ela não é nossa, a palavra ela é do Senhor, né? Toda palavra que vem da Bíblia, vem de Deus, né? Para os nossos corações, né? E aquilo que Deus assentar no nosso coração, isso nós vamos estar passando, né? Assim como a serva do Senhor, a irmã Beatriz também já passou ali a palavra, né? Nós vamos estar orando por aqueles que se afastaram, nós vamos estar orando para que Deus ele venha agir, né, na vida das pessoas, porque Ele sabe como agir, né? Nós suplicamos, nós clamamos, né? E o Senhor ele nos ouve, né? Ele ouve a oração de um justo, ele ouve a oração daquele que está buscando, né? Principalmente eu cresci muito quando a gente luta muito pela família, né? A gente quer ver a restauração da família, a gente quer ver a restauração. E nós nos colocamos na brecha, né? Nos colocamos na brecha para estar orando, para estar buscando, sofremos, sentimos, né? Choramos, porque eu creio, irmãos, que ninguém é super, não é que nem os irmãos falam super homem, super mulher, né? Todos nós temos limites, todos nós temos um momento da nossa vida, a gente é limitado. Mas tem um que não é, que é Deus, né? Eu sempre falo que Deus, ele não é limitado a nada, né? Então, Deus, ele é todo poderoso e é por isso que estamos aqui e é por isso que clamamos, né? Por ele, né? Então, eu queria agradecer a todos que entraram nessa live nesta tarde. Um bom domingo, uma boa tarde de domingo para todos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, né? Que a palavra do Senhor, ela venha falar conosco nesta tarde, né? Eu me incluo junto, né? Porque eu gosto muito de ouvir Deus falando também comigo, né? Então, que venha falar conosco nessa tarde, né? Que venha, através da nossa oração hoje, né? Todos unidos em oração, nós possamos obter resposta, como a irmã Beatriz já falou, né? Que ela já tem obtido resposta mesmo na angústia, no clamor, no sofrimento, mas Deus tem respondido a oração dela. Então, isso aí, irmãos, acrescenta a nossa fé. Nesse encontro de mulheres de fé, acrescenta a fé de que Deus nos responde, que Deus ele nos dá a resposta que é da vontade dele para as nossas vidas, né? Então fica aí o meu agradecimento, que Deus abençoe a cada um, e eu quero já estar entrando na palavra. Também quero pedir desculpa, irmãos, porque assim, os louvores, talvez você não escutou os louvores, o começo escutou, mas agora os últimos talvez você não escutou, porque o Face às vezes ele corta, né? Os louvores, né? Então, ultimamente a gente está tendo esse probleminha, assim, né? Mas eu quero deixar aí o meu agradecimento, que vocês não fiquem tristes quando o louvor não tocar, porque não é nós, né? Então, às vezes acontece isso.
mas os que vocês escutaram no começo que fiquem no coração, né? Vamos ver se no final ali saem os louvores novamente, mas não, se não sair, a gente sabe que tem um Deus que nos dá os louvores dentro de casa, no som em casa. Você coloque dentro da sua casa o louvor, louve ao Senhor, adore o Senhor. Se não tiver instrumento, se não tiver um meio de escutar, cante o que você sabe cantar para o Senhor. E nós não vamos deixar de estar louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra se encontra no Salmo 118. 118 foi o salmo que veio para mim hoje, nesta tarde, né? Para nós estar louvando e bendizendo o nome do Senhor e ouvindo, né? Glória a Deus. Vamos estar lendo então, irmãos, o Salmo 118. Depois a irmã Beatriz também, se quiser comentar alguma coisa, ela também vai estar comentando da palavra. Amém? O salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. O louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Pois o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremo-nos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a gente vê aqui, né, várias vezes repetindo, né, que a benignidade do Senhor, ela é para sempre, né? A minha versão diz a misericórdia. E eu estava lendo ali também, fui ver o que significa benignidade. E fala misericórdia, como a irmã Beatriz falou, e bondade, que é a bondade do Senhor, né? A bondade, a misericórdia do Senhor, porque a gente sabe que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já não estaríamos mais aqui, né? Com tantas coisas que acontecem, com tantas coisas que o inimigo ele vem contra a gente. Aqui fala do inimigo porque na época de Davi, nessas épocas aqui eram guerras, né? Eram batalhas de guerras físicas, né? Era muita guerra, eram nações se levantando, né? Contra o povo de Israel, eram muitos reis, né? Inimigos, né? Deste povo, né? Que não aceitavam, mas eles
também eles não venciam porque Deus sempre foi com Israel, né? Deus só deixava Israel perder quando Israel saía da presença dele. Quando o povo de Israel saía da direção dele. Aí Deus deixava eles na mão do inimigo mesmo. Muitas vezes até entregava eles, né? Que os grandes reis ali, inimigos, eles avançavam e venciam e escravizavam, né? Traziam eles a cativeiro pelo fato deles saírem, largarem do Senhor, né? Não olhar mais para o Senhor, não buscar mais o Senhor, sair da presença e ainda idolatrar e adorar outros deuses, se prostrar diante daquilo que era abominável aos olhos do Senhor, né? Mas quando o povo se voltava, irmãos, quando o povo se arrependia, quando o povo sentia ali aquele peso, daquele castigo, daquele cativeiro que eles estavam, e se arrependia, o Senhor, com a sua misericórdia, se voltava para eles novamente. E aí a gente vê a bondade, né? A bondade do Senhor, porque o Senhor, ele tem o poder para nos destruir, se quiser, né? A gente vê, se a gente olhar lá no tempo de Noé, né? No tempo de Noé, ele, né? Foi o único que foi salvo, ele e a sua família, suas noras ali, né? O único que foi salvo. Porque o resto tudo Deus destruiu, porque o povo era má, o povo era mau, o povo não queria saber de Deus, né? Então ali não teve como nem ter misericórdia, porque era um povo mau, né? Era um povo que não queria. Mas aquele que quis, aquele que ouvia Deus, aquele que estava na presença do Senhor, que era Noé, e a sua família, seus filhos, seus 3 filhos, né? A sua esposa, as suas 3 noras, eles ficaram e eles foram salvos, né? Eles obedeceram a voz do Senhor, eles estavam ali, não eram um homem justo, né? E Deus achou no meio de todo aquele povo, aquele povo, Deus achou ali um homem que realmente era justo na presença do Senhor e salvou, né? Tanto é que a gente vê a história ali que Deus acabou tudo, né? Com aquele mundaréu de água, né? Aquele dilúvio, né? Que destruiu todo aquele povo. E a misericórdia de Deus foi ali com Noé, com a família de Noé e com os animais, né? Que foram para a arca, né? Para que recomeçasse tudo novamente. E a bondade de Deus de recomeçar tudo novamente, né? E por fim, a gente sabe que na história, até hoje, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui, né? E a gente sabe que um dia também vai terminar isso, né? É para todos sempre, enquanto nós estivermos na presença do Senhor, eu creio que vai ser para todos sempre, até a vinda do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Porque a gente sabe que a gente também está no fim, né? Está numa caminhada aí que a gente não sabe quando será, mas é bíblico, né? Que um dia tudo isso vai terminar novamente para recomeçar de uma maneira onde, né, não vai ter mais maldade, não vai ter mais nada. Porque Deus, ele vai precisar purificar a terra, né? Vai precisar limpar de tudo isso, né? De toda a maldade. Mas essas são as misericórdias, irmãos. E todos os dias o Senhor tem tido misericórdia, tem nos dado a bondade dele para as nossas vidas, né? E aqui fala do livramento, né, de muitos inimigos. Aqui não fala se era Davi, né? Se era Davi que estava aqui. Só fala o salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos, né? Nós podemos dizer que era um salmo de Davi, né? Era Davi salmodiano, mas poderia ser outros também, né? Mas aqui fala, né, que Deus, ele, diga agora a casa de Arão que a sua benignidade era para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre, né? Diga agora a Israel que a sua benignidade era para sempre, porque a gente estava falando. O povo de Israel é um povo que muitas vezes, né, deixou Deus e se voltou para outras coisas, né? Se contaminou, né? E trazendo para as nossas vidas no dia de hoje, né? Nós não deixamos de ser um povo que muitas vezes acaba saindo da direção de Deus, né? A gente não deixa de ser um povo porque, que nem a irmã estava falando, vamos, né, orar pelas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor.
né? Estando dentro da igreja, irmãos, muitas vezes a gente pode se encontrar afastado dos caminhos do Senhor, né? Estando dentro da casa do Senhor não quer dizer que a gente está realmente na presença de Deus, né? Porque tem que ser uma coisa de dentro, né, para fora, não uma coisa só por fora, né? Estando louvando, estando pregando, estando fazendo a obra do Senhor, não quer dizer que a gente está na presença do Senhor. Porque pode ser muitas vezes uma coisa mecânica, né, irmã Beatriz? A gente está ali, está fazendo, mas dentro de nós está... não temos nada, vazio. Está vazio, né? Estamos vazios, né? Não sentimos a presença de Deus mais, não sentimos aquele amor mais, né? Não sentimos aquela chama mais no nosso coração de fazer as coisas para Deus com amor, né? Então, estando dentro da casa do Senhor, muitas vezes podemos nos encontrar afastados, né? Mas o Senhor está todos os dias ali, com a bondade dele, esperando para que nós viemos também fazer a nossa parte, né? E afastado dos caminhos do Senhor, né? Aqueles que saíram da presença, aqueles que foram para, né, para outros rumos, para outras direções, né? E se encontram hoje afastado até da casa do Senhor, de dentro da casa de Deus, né? Não querendo fazer mais nada, né? E aí também pode se encontrar com este povo, né, que está idolatrando outras coisas, né? E a gente tem visto a misericórdia de Deus todos os dias sobre as nossas vidas, né? Porque, irmãos, a gente ora e busca, muitas vezes até para os nossos familiares que se afastaram do nosso caminho do Senhor. E quantos livramentos o Senhor tem dado, né? Quantos livramentos o Senhor tem dado, né? Até eu não sabia, né, da irmã Beatriz ali que ela estava falando agora, em relação a aquilo que ela estava passando ontem, né? Mas a palavra já veio falar, né? Que quando a gente clama, né? Invoquei ao Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ela obteve, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, ela obteve a resposta que ela pediu ao Senhor, né? E tantas outras, né, que ela é testemunha de falar o que o Senhor tem feito, né? Então, assim, o Senhor ele está nos ouvindo, né? E Ele está com a bondade de todos os dias sobre as nossas vidas. Eu tô sempre, Senhor, pedindo perdão, porque eu peço perdão para Deus em todos os momentos, né, que eu acho que eu tenho que pedir perdão para Deus, eu peço, né? E eu digo assim, que é só a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, porque nós somos limitados, né? A gente esteve na quarta-feira, a gente até estava falando assim no ciclo de oração, né, que a maioria das nossas lutas são internas, são dentro de nós mesmos. É na nossa mente, que é um campo de batalha, né, e o nosso coração, né? Por isso que o Senhor diz que nós temos que revestirmos das armaduras de Deus, né? Ter o capacete da salvação, porque o inimigo, ele vai muitas vezes querer atingir até a nossa mente, né? Ou falar nos nossos ouvidos, né? Tantas coisas pra gente, né? Ou mesmo nós mesmos, nossos próprios pensamentos, né? Nós nos diminuirmos diante do Senhor, né? Achar que nós não... E na verdade nós não merecemos, nós não somos merecedores, né? Não somos merecedores. Mas eu creio que Deus é aquele que está nos capacitando todos os dias, né? E eu creio que Deus ele está nos moldando, né? Dentro de nós, né? E quando a gente diz assim, tô cansada, acho que eu não vou conseguir mais, né? Acho que eu não vou vencer, acho que eu não vou me levantar, né? Eu acho que dessa vez vai vir para me derrubar, né? Acho que dessa vez eu não vou conseguir levantar. E quando vê, o Senhor está nos levantando novamente. O Senhor está nos renovando as nossas forças novamente. O Senhor está nos dando... Então a gente só tem que agradecer pela bondade de Deus, né? Porque nós mesmos nós não conseguimos. Então nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente. Devemos agradecer todos os dias, né? Todos os dias, né? Ainda que tantas coisas, como aqui está falando, que cercaram, né? Que cercaram este homem, né? Que tantas coisas aconteceram que vieram cercar, que parecia que não tinha saída. Mas o Senhor, ele foi o livramento. Aqui no 14 diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou, né? Ele me salvou, né?
Então é muito bom quando a gente vê o Senhor nos salvando. Esse dia até estava falando do Salmo 40, né? Salmo 40 que fala, né? Aleluias. Quando Deus, Ele coloca um cântico novo na nossa boca. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, né? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira, né? Então, o que a gente pode fazer, irmãos, é isso aí, né? É estar na presença do Senhor, não largar da mão de Deus, por mais difícil que esteja, por mais que esteja cercando tantas coisas ruins ao teu redor, né? Por mais que esteja situações constrangedoras, situações que te deixam sem paz, né? Que venham para tirar a paz, que venham para tirar a tua alegria, né? E que você possa estar nos pés do Senhor. Eu quero passar um pouquinho para a irmã Beatriz estar falando um pouco também, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus. A palavra que a pastora trouxe veio de encontro ao que eu já tinha falado no início, né? Todas as coisas que eu já tinha falado, né? A palavra dela veio confirmando, na verdade, né? Tudo que eu já tinha falado. Eu não sabia a palavra que ela ia trazer, mas quando colocamos na direção do Senhor, né? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é que nos usa, na verdade, né? Que usa a nossa boca, coloca as palavras na nossa boca para nós falar. O Senhor está na direção e no controle de tudo, eu sempre digo isso. É bem verdade tudo que eu já falei, que ela está falando, né, irmãos? Que sem o Senhor a gente não é nada. Como eu já disse, né? As pessoas hoje, trazendo para o nosso dia a palavra que ela leu do tempo antigo ali, né? No tempo dos reis ali, do rei Davi, de muitos outros reis, né? Viviam em guerra. Era físico naquela época, hoje é mais espiritual, né? Hoje, quando Jesus veio à Terra, ele trouxe um novo mandamento, vamos dizer assim, né? Acabou com as guerras, né? Acabou com sacrifício, com aquelas coisas ruins que aconteciam no tempo antigo, né? Jesus, ele veio para trazer paz, amor. Então, ele nos ensina ali no Novo Testamento, né? Depois que ele veio à Terra, que nossa guerra não é contra as pessoas, né? É espiritual, né? Jesus, ele nos trouxe para o mundo espiritual, para nós aprender a viver no mundo espiritual, viver dependente dele, né? E todas as guerras nós colocar na mão dele, na presença dele, entregar para ele, né? Ele nos ensina assim, porque tantas coisas ruins hoje em dia acontecendo aí na rua, né? Não é diferente aí no mundo, mas nós sabemos que são coisas do inimigo, né? Nós não fazemos parte disso aí. Nós não temos que imitar o inimigo, ser mal, cheio de maldade, né? Usar violência, isso é tudo coisa do inimigo, né? Como já disse, o Senhor trouxe paz, amor para o mundo. E a palavra diz que, né, ali nas cartas de Paulo, que nós temos que sermos imitador de Jesus. Para nós imitar Jesus, irmãos, nós temos que carregar a nossa cruz, né? Como ele carregou a dele, nós temos cada um carregar a nossa, até ele nos buscar, nos tirar dessa terra e viver em paz, em amor, né? Pregar a paz e o amor ao mundo, né? Porque o mundo é cheio da violência, porque, né, como eu já disse várias vezes, né, o inimigo está lá governando, então é só violência e destruição. E nós temos que ser a diferença, nós temos que pregar o amor de Jesus, porque o amor dele não tem tamanho, não tem preço, né? Não tem como a gente comparar. Quem se entregaria numa cruz para morrer por uma humanidade pecaminosa, né? Maldosa, cheia de maldade, né? Um povo ruim, né? Que Deus já tinha destruído, como a pastora falou ali no tempo de Noé, né? Que Deus, diz a palavra de Deus, que
ali no livro de Gênesis, né, logo que Deus criou a humanidade, logo em seguida Deus se arrependeu de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, né, porque Deus é amor, é bondade, mas hoje em dia, né, o coração do homem está cheio de maldade. Eles têm dado legalidade para o inimigo, e o inimigo tem entrado nos corações, nas mentes, tem tomado e tem transformado o nosso mundo numa coisa terrível, né? Tá terrível o nosso mundo aí fora. A gente abre as notícias, é só morte de todos os jeitos. As pessoas se matando por coisas banais, se matando por nada, né? Como a gente viu essa semana. Mataram uma pessoa lá inocente, dormindo dentro da sua própria casa, porque se enganaram achando que eram pessoas marginais, não eram, né? A polícia se enganou. Como isso? Meu Deus, as pessoas não têm mais segurança dentro da própria casa. Então isso tudo é maldade do inimigo, que pega os corações, as mentes das pessoas e usa. Porque as pessoas dão legalidade para o mal, né? Deixam de servir o Senhor, de estar na casa do Senhor, né? Não querem viver na presença do Senhor, ter um compromisso com o Senhor, e dão legalidade para o inimigo usar, fazer instrumento deles. Por isso o nosso mundo está do jeito que está. E nós sofremos também com isso, né? Como a pastora falou, nós temos familiares que estão ainda no mundo. E a gente vê lá, né, eles se destruindo, e eles não percebem, eles acham que estão se divertindo, que estão vivendo bem, mas não estão. Não estão, porque quem está na mão do inimigo, eu sempre digo para eles, ninguém está bem na mão do inimigo, não existe. Onde que está escrito, que eu nunca ouvi falar, não existe, que o inimigo é bonzinho, que ele é bom, que ele traz coisas boas para as pessoas. Não existe. Isso é uma mentira dele, para enganar e destruir as pessoas, lá, as famílias. Então que nós venhamos ter sabedoria, né, de nos voltar para o Senhor, buscar o Senhor, nos entregar para o Senhor, viver para o Senhor, para nós viver uma vida guardada, protegida embaixo das mãos poderosas dele. Porque eu sempre digo, é o único lugar que nós podemos viver protegidos, né, viver uma vida tranquila, né, confiando nele, que ele está nos guardando e nos protegendo embaixo das mãos dele. Não tem outro lugar. Amém, pastora? Aleluia. Irmãos, eu marquei ali umas palavras sobre a benignidade do Senhor, que é aqui em Jeremias 16, só que a gente também tem que entender que aqui foi para este povo, né? Uma profecia lançada, né, para este povo, predição de cativeiro e do livramento de Israel. No versículo 16, capítulo 16, versículo 5, fala assim, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Agora imagina, né, Deus mandando Jeremias falar para o povo, né, que como a gente falou, um povo que às vezes saía da presença do Senhor, né, aqui tem muito mais coisa escrita aqui, que foi gerada para aquele tempo, para aquele momento, né, que Jeremias estava passando ali no cativeiro ali, e Deus levantando ele como profeta no meio de tudo aquilo, né? Então, ali, Deus ele retirou a misericórdia, retirou a bondade, né? Não era para estar entrando nem na casa do luto. Muitos ali iam perder suas vidas, muitos ali iam morrer por causa da transgressão, deles saírem, né, da direção de Deus, né? O que eles não faziam, né? Se tu ler a história, vai estar escrito ali tudo aquilo que eles faziam diante do Senhor, né? E que não agradava ao Senhor, né? Então aqui Deus fala, né? E no 31, em Jeremias 31:3, já fala assim, há muito que o Senhor aqui fala já diferente, que aqui quando, ó, Deus no 30 fala assim, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Porque é como a gente falou, quando há um arrependimento, quando o povo começa, quando a pessoa se volta para Deus e há aquele arrependimento, porque era só dessa maneira que o povo se voltava quando, né, a coisa estava demais, era o castigo, né? Ah, mas Deus é ruim, Deus é mau. Deus não é mau, né? Mas eles mesmos saíram da direção. Então, quando a irmã Beatriz, quando tu sai, Deus ele não tem compromisso.
Quando tu vai, tu escolhe ir para uma área, Deus ele não tem compromisso, ele até livra, né? Porque eu creio que ele tem propósito na vida, ele tem livre, mas às vezes a pessoa padece, às vezes a pessoa fica sofrendo, passando por tanta situação que não precisava passar, né? E a gente que é a mesma coisa, tu vê um filho teu afastado dos caminhos do Senhor, né? Eu tenho um afastado do caminho do Senhor, né? E a gente não quer, mãe não quer ver os filhos sofrendo, né? A mãe que está servindo ao Senhor, a mãe que está buscando, ela não quer ver, né? Então o que a gente faz? A gente ora pela misericórdia de Deus para que Deus venha trabalhar na vida deles, né? A gente também não pede assim, Senhor, retira a tua mão naquilo que o Senhor quer trabalhar, né? Então que seja feita a vontade de Deus, que Deus nos capacite, nos dê força, né? Porque tem momentos que Deus vai precisar, né, fazer algo para que essa pessoa se volte, né? Então aqui no 31, no versículo 3, fala assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, né? Então aqui é a benignidade do Senhor, com amor eterno, né? Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, né? Então o Senhor sabe como atrair o seu povo novamente, né? O Senhor sabe e conhece o coração daquele que se afastou, que saiu da direção, né? Como ele vai trabalhar, como ele vai fazer, como, né? Tem coisas que está longe do nosso alcance, né? Somente o Senhor é quem pode fazer. Porque a gente às vezes faz, fala e não adianta, entra no ouvido, até eles ouvem, mas daqui a pouco esquece, né? Então às vezes Deus permite acontecer coisas que é para eles se voltarem mesmo para o Senhor, né? E aqui eu quero deixar essas palavras, irmãos, para que a gente não desista de orar, de buscar, porque aqui havia um profeta que clamava aos pés do Senhor, que clamava pela misericórdia, que sofria vendo toda aquela situação, né? Jeremias sofria, irmãos, ver tudo aquilo, e além dele sofrer, ele ainda ele submetia à vontade de Deus no meio daquele cativeiro, daquele sofrimento. E hoje não fica diferente para nós que estamos ali servindo ao Senhor, que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? A gente ora pelos nossos, a gente ora por pessoas que são nossos irmãos em Cristo, a gente ora por pessoas que estão, né, aí no mundo ainda, né, fazendo tantas coisas aí, que para nós a gente sabe que ou se volta para Deus ou, né, é um caminho que não tem volta, né? Então precisa de arrependimento, que nós viemos orar nesta tarde por isso, para que haja arrependimento no coração, né? Os nossos corações sejam um coração arrependido diante do Senhor. Eu sempre gosto de falar que Davi, ele era chamado segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração arrependido. Quando ele reconhecia que estava errado, ele se arrependia, né, amargamente ali, né, com todo o coração, com toda a sua alma diante do Senhor, né? E o que a gente precisa é reconhecer os nossos erros diante de Deus, nos arrepender, né, e ter uma verdadeira transformação, né? Muitas vezes a gente acha que está bem e não está, né? Então a gente precisa disso, desse arrependimento, porque aqui tem um amor tão grande, um amor eterno, né? Que é o amor de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos estar orando neste momento, né? Vamos estar orando pelos irmãos. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa tarde, né? Que Deus possa ter falado como tem falado conosco, né? Como tem falado conosco, e que Ele continue falando, né? Que Ele continue falando conosco nessa tarde, que Ele continue durante a semana, durante os cultos, onde os irmãos congregam, ou estão indo aos cultos, né? Que você possa ouvir a voz de Deus, né? Que Deus possa estar falando contigo ali, em nome de Jesus. Amém? Então vamos estar orando. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por esta palavra. Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos, Pai. Porque somente o Senhor sabe daquilo que nós somos livres, Senhor. Dos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, em todos os momentos. E que nós possamos nos alegrar com esse dia de hoje. Ainda que venha tantas situações, Pai.
Ainda que venha, Senhor, o inimigo, Senhor, a cercar. Ainda que venha, Senhor, lutas internas dentro de nós, querer nos cercar, Pai. Querer, Senhor, a trazer situações para, Senhor, desistir, para parar, Pai, para desanimar. Mas sabemos, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia tem sido conosco todos os dias, tem nos guiado, tem nos levado, Senhor. Pai, amados, que nós possamos nos alimentar de bom pasto, dos pastos verdejantes que diz ali no Salmo 23, Pai. Ah, Senhor da glória, labassuriando arabagai. Que a gente possa, Senhor, que está com a nossa mente, Senhor, revestida, Senhor, das Tuas armaduras, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nosso coração, Senhor. Que nós possamos estar revestidos, Pai. Ah, Senhor da glória, renova, Senhor, as nossas forças, renova a força da minha irmã. Eu te peço pela irmã Ana Paula, Senhor, que tenho pedido oração por ela. Tu sabes, Senhor, o que ela está passando, Senhor, e por que ela está pedindo a oração. Tu sabes de todas as coisas, porque tudo Tu vês, Senhor. Mas, Senhor, alabacantarai, suriandarabagai, dá a resposta, Senhor, das orações da Tua filha, Senhor. Que o Senhor possa respondê-la, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa agir no meio da sua família, Senhor. Que o Senhor venha salvar, libertar, transformar, Senhor. Senhor, se há alguém afastado dos caminhos, que o Senhor possa fazer a Tua obra, assim como nós te pedimos pela nossa família, Senhor. Nesta tarde, Pai, Tu és um Deus de resposta, Senhor. O Senhor tem ouvido o clamor, Senhor, de uma mãe, de um pai na Tua presença. O Senhor tem ouvido, Senhor, um clamor daquele que se coloca na brecha, Senhor. Daquele que está ali, Senhor, alabassuriando, arabagai, sofrendo, Senhor, com alguma situação, Pai, e clamando a Ti, Senhor, por resposta, Pai. E nesta tarde a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus de resposta, que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor ouve no tempo da angústia, Pai, o que estamos passando, e nos dá resposta, Senhor. Oh, managassuriando, arabagai. Senhor, que nesta tarde, Pai, o Senhor venha com resposta para a vida do Teu filho, da Tua filha, para todos que estão, Senhor, nessa live, para todos que entraram, Pai, em nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos, Pai, para a honra e glória por esta live desta tarde, que o Senhor alcance, Senhor, a quem, Senhor, o Senhor achar que deve alcançar essa tarde, Pai. Que o Senhor alcance os nossos corações também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou tentar botar um louvor, não sei se vai sair, mas vou colocar aqui. Se não sair, nós já estamos despedidos dessa tarde, né? Você tenha um final de semana aí, de domingo abençoado, e uma entrada da semana abençoada também, em nome de Jesus. Que está em sua frente, se pudesse enxergar que ao final deste deserto tem um testemunho lindo a te esperar. Eu sei o processo dói, mas o vaso está sendo moldado e o oleiro é Jeová. Eu sei, é difícil esperar, mas o choro dura uma noite, no amanhã a alegria vai chegar. E você então verá que em meio ao silêncio Deus estava a trabalhar. Vai mudar a história da tua vida, vai mudar. A sentença de morte vai quebrar.